Você já parou para se perguntar qual país tem os maiores níveis de testosterona no mundo todo? Bom, meu querido, rodando na internet eu encontrei este site aqui, o testosteronedecline.com, que aparentemente traz umas boas informações sobre o tema, mas também eu encontrei muita coisa muito ruim aqui nesse site também. Então cuidado para você não cair em nenhuma cilada, tá? Faça uma boa curadoria de conteúdo. E tem uma matéria aqui nesse site respondendo exatamente essa pergunta: qual país tem os maiores níveis de testosterona? Essa matéria foi escrita em 2022 e teve como última atualização dia 25 de novembro de 2024, tá? Então, tanto quanto recente. Aqui ele comenta que a testosterona varia muito de acordo com a região do mundo e que foram encontrados centenas de estudos mapeando isso, tá certo? Ele também comenta aqui, cara, que homens que vivem em países como Estados Unidos e Brasil, infelizmente, têm uma testosterona muito baixa. Só que há décadas atrás, esses mesmos países tinham testosteronas médias muito altas, então houve uma queda, e ele atribui essa queda a uma dieta ruim, a uma saúde geral ruim também, e a químicos no ambiente, chamados de disruptores endócrinos. Então é nisso que ele atribui essa queda de testosterona ao longo do mundo todo, tá certo? Dito isso, ele faz aqui uma classificação, um ranking dos países que têm mais para os países que têm menos testosterona. Ele compilou 86 países diferentes, tá certo? E antes da gente começar aqui a brincadeira, eu preciso que você entenda uma coisa, cara. Primeiro, tá? Não existe um único estudo, um estudo único, né, que faça um mapeamento disso. Então não é que foi feito um estudo para mapear quais países têm mais ou menos testosterona no mundo, e aí a partir disso foi feita uma classificação dentro desse mesmo estudo, com os mesmos dados coletados, seguindo o mesmo padrão, da mesma forma. Não, isso não existe, tá? Essa tabela aqui, ela é fruto de uma série de pequenos estudos que foram sendo encontrados pelo cara que escreveu a matéria, estudos que muitas vezes nem tinham, por exemplo, intervenções muito pontuais acerca da testosterona, mas eles mediam a testosterona por algum motivo e aí eram pegos esses dados e feito esse mapeamento. Então, primeiro, entenda isso, tá? Entenda isso, não é pra você pegar esses dados aqui, botar debaixo do braço e sair pregando por aí. Cuidado, tá? O segundo ponto é que dentro da mesma região, você pode encontrar, aliás, dentro do mesmo país, você pode encontrar regiões diferentes com variações totalmente diferentes de testosterona. E aqui ele traz um exemplo, por exemplo, do Paquistão, tá? Onde ele vai classificar uma média de 465 nanogramas por decilitro aqui no país, mas regiões como Peshawar bateram 893, enquanto regiões como Lahore bateram 363, tá? Então, aparentemente, aqui ele faz uma média. Ele conta como ele faz essa média? Não, não conta também, tá? Não conta como é que ele faz essa. Não sei se é uma média aritmética simples ou se tem mais alguma coisa um pouco mais complexa para chegar nesse resultado aqui. O fato é que também existe essa diferença. E também uma outra coisa. Apesar do artigo ter sido escrito em 2022 e atualizado em 2024, as datas que foram feitas as mensurações de testosterona vão variar. Então, você pode encontrar, por exemplo, aqui, mensurações mais recentes, aqui próximas de 2020, tá? Assim também como mensurações um pouco mais antigas, como é o caso aqui, ó, por exemplo, 2000, perto de 2000, aqui na Bulgária, a última informação que se teve. Então é traçado uma linha de queda aqui, mas, pô, é uma linha de queda com dois dados, né? Aparentemente um terceiro dado aqui, ou não também, só dois dados e foi traçada essa linha de queda. Então, é claro, muitas vezes aqui você vai ter um dado apenas. Enfim, o que eu quero é que você entenda esse conteúdo mais como uma peça de entretenimento, tá? Para você, enfim, entender aqui quais são essas médias e depois a gente pode bater um papo sobre o porquê que os países que estão aqui em cima estão aqui em cima. Tá bom? A gente pode tentar descobrir um porquê que isso aqui está acontecendo. Mas entenda as limitações que esse artigo aqui no Testosterone Decline tem. Maravilha? Então, começando, cara, como última colocação aqui, de 86 países, o pior de todos com relação aos níveis de testosterona, com um pouco mais de 300, é a República Tcheca, tá? Seguido pela Letônia, Bahrein, Cazaquistão, Belarus, Chile, Estônia, Polônia, Honduras, Finlândia, e esse aqui, sabe qual que é esse aqui? Brasilzão, cara. Brasilzão aqui na rabeira também, coitado. Kuwait, Venezuela, Venezuela com mais texto que a gente. Lituânia, Romênia, Irlanda e Israel aqui abaixo de 400 nanogramas por decilitro nesta média, tá? Acima disso, Canadá, Austrália, Uruguai, Ucrânia, Quirguistão, Palestina, México, Filipinas, Eslováquia, Peru, Turquia, França, Bangladesh, Nova Zelândia, Tailândia, Alemanha, Cuba, Áustria, Noruega e Grécia até 450.
tá? Acho que a gente nem chegou na metade ainda. Nem chegamos na metade. Ali entre 450 e 500, a gente tem Taiwan, Argentina, Estados Unidos, tá? Coreia do Sul, Malásia, Paquistão, Suíça, África do Sul, Portugal, Catar, Itália, Mianmar, Índia, Jordânia, Suécia, Irã, Espanha e Marrocos, até 500 nanogramas por decilitro de média. Tá? Agora a gente chega aqui no terço superior da nossa relação, com Iraque, Japão, Islândia, Vietnã, Indonésia, Egito, China, Grã-Bretanha, Iêmen, Tunísia, já passando dos 500, então a partir do Egito já passou de 500, tá? Então Egito, China, Grã-Bretanha, Iêmen, Tunísia, Sri Lanka, Bulgária, Rússia, tá? Rússia aqui até 550, tá? Vocês acham que a Rússia tá torada de texto? Aqui, ó, até 550. A partir disso, Quênia, Bélgica, Antilhas Francesas, acho que isso aqui é Antilhas Francesas, tá? Então Antilhas Francesas, Argélia, Dinamarca, Gana, Sérvia e Holanda, Países Baixos aqui, tá? Como sendo até o top 11, tá? Então esse aqui é o 11º colocado, ali batendo próximo, um pouco mais de 550. O que nos leva ao nosso top 10, tá bom? Nosso top 10 aqui, que vai de 550, ali quase 600 até quase 800, tá? Em 10º colocado a gente tem Uganda, tá? Em 9º colocado, Sudão. Em 8º colocado, Arábia Saudita. Em 7º colocado, Nigéria. Em 6º colocado, República Democrática do Congo. Em 5º colocado, Etiópia. Em 4º colocado, a Mongólia, tá? E aqui a gente tá quase batendo 700. Em 3º colocado, Azerbaijão. Em 2º colocado, Camarões. E em 1º colocado, Uzbequistão, tá? Ali com próximo de 800. Vamos tentar agora encontrar o porquê que esses países que estão aqui em cima, tá? A gente consegue ver uma clara predominância de países africanos aqui. É claro, esses aqui em cinza são que não tem dados, né? Então tem muita coisa, principalmente na África, aqui sem dados. Mas a gente consegue encontrar uma predominância africana aqui nesses níveis de testosterona. E é claro, a gente tem que levar em consideração vários fatores, tá? Até porque testosterona é multifatorial. A gente pode estar pensando em genética, tá? Começa por aí, em questões comportamentais, em hábitos e coisas assim, ou até mesmo na exposição a disruptores endócrinos, uma série de outras coisas. É fundamental que a gente leve isso em consideração para entender por que, por exemplo, o Brasil está aqui embaixo e por que, pô, tem alguns países ali do leste europeu que estão no talo, tá? Novamente, mais importante do que você olhar para valores isolados de testosterona, e eu faço questão de comentar sempre isso com os meus alunos dentro do Testosterona Blindada, que é o meu treinamento focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma 100% natural, foi fazendo o que tá lá, inclusive, que eu saí de 299 e fui para 953 de testosterona, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Se você quiser conhecer o Testosterona Blindada, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu não me canso de falar pra rapaziada o seguinte, não foque apenas no número final, mas sim em como esse número final, da onde saiu este número final. Da onde saiu esse número final. Entendeu? Porque assim, ó, vamos lá, se os caras têm uma genética favorável e sempre tiveram níveis altíssimos de testosterona, é uma coisa. Outra coisa é você perceber que, por exemplo, o país vem cair num declínio, como foi o caso aqui que esse cara mapeou no Brasil, por exemplo. Ali no começo da matéria aqui. Então ele fala que, ó, enquanto homens que moram em países como os Estados Unidos e o Brasil, infelizmente, têm testosterona, uma testosterona abaixo da média, né, de forma a ficarem não saudáveis, né, doentes nesse sentido. Porém, há décadas atrás, essas regiões com baixa testosterona tinham testosteronas muito altas também. Então quer dizer que houve uma queda, tá? Houve uma queda para essa testosterona em si. E é isso que tem que ser levado em consideração na maior parte dos casos, tá? Aqui, ó, ele diz que tem dados para isso. Vamos lá. A queda na testosterona nos últimos 100 anos. Isso aqui é até mais importante do que a gente analisar e que a gente pensar, né, só nos países que têm os maiores níveis. Tá? E como esses níveis vêm caindo ano após ano. Tá? Será que ele tem um gráfico do Brasil aqui? Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui, ó. Tá Brasil com Z, né? Não tem Brasil aqui? Brasilzão não tem? Porra, aí me pegou, hein? Achei que tinha um Brasilzão aqui nessa. Apesar que se tiver, tá dentro da. Carrega nenhuma imagem também, aí é foda, né? Aqui, ó, isso aqui que é legal de ver, ó. Isso aqui que é bacana de ver, tá? Então isso aqui aparentemente é a queda nos níveis de testosterona. Pensando em antes de 1985, tá? Até agora. Então, vamos ver se a gente acha um desses gráficos aqui.
o que tá mais recente aqui, com a melhor transição. Esse aqui será? Não, esse aqui não tá tão bom de transição, não tô conseguindo entender nada nesse gráfico aqui. Esse aqui é antes, aí com 85. Eu quero é isso aqui, eu quero esse aqui, ó. Isso eu quero esse aqui. Então tá vendo como é que vai mudando? Quanto mais vermelho, melhor, tá? Aliás, quanto mais vermelho, maior os níveis de testosterona para aquela região. E aparentemente todas as todas as mensurações antes de 85, elas mostravam níveis acima aqui de 600 para quase todo mundo, entendeu? Quase todo mundo. Aonde vão passando esses anos até que a gente chega aqui na atualidade, aqui ó, vai chegar agora, na atualidade, tá tudo amarelo. Por quê? Porque vem caindo, vem existindo essa queda, e essa queda ela é multifatorial, tá? A gente tá pensando tanto no estilo de vida, principalmente no estilo de vida, tá? Principalmente, porque a genética das regiões aqui não mudou, tá? A genética se mantém a mesma. Então a gente tá pensando principalmente em estilo de vida, em algum grau menor, mas que também pode influenciar ali a exposição a disruptores endócrinos, tá? Isso é o mais importante de tudo. Tá? Se você tivesse que levar alguma coisa deste vídeo, é simplesmente olhar e tentar entender. E tentar entender não, você não precisa tentar entender, só precisa ver que está acontecendo. Né? Essa queda de testosterona, que antes era uma coisa, hoje é outra. Por quê? Por conta do estilo de vida. Aí você pode maratonar o canal que você vai entender muito do que eu estou falando aqui. Tá? Mudanças que acontecem e que aconteceram ao longo da história, porque a gente foi construindo uma sociedade cada vez com mais e mais e mais conforto, talvez por isso que, por exemplo, a África, e aí, pô, talvez seja por isso mesmo que lá os níveis continuam altos ainda, muito altos ainda. Não houve esse declínio, essa queda, por conta da não, como é que eu posso dizer? Dessa não modernização tão grande. É claro, né, pô, entre viver na África sem modernidade nenhuma e viver aqui com modernidade, obviamente a gente quer viver aqui, mas a gente não precisa sacrificar uma coisa pela outra, é só a gente entender o porquê que isso aconteceu, né, o porquê que essa exclusão de coisas que foram acontecendo, hábitos e comportamentos que antes eram normais e hoje não são mais, as pessoas não fazem mais hoje, e como é que a gente pode integrar isso na nossa vida pra gente ainda ter o conforto, né? Porque, óbvio, o conforto ele é muito bom, eu gosto muito do conforto, você gosta muito do conforto. A gente só tá vendo esse vídeo agora aqui porque a gente tem um ambiente confortável pra poder assistir o vídeo, pra montar o vídeo, enfim. A grande questão aqui não é pra gente viver igual o Homem das Cavernas, não é pra ser maluco desse jeito, mas sim pra gente entender o que aconteceu, seja com relação à alimentação, com relação a treino, com relação à exposição solar, por exemplo, a regulação de vitamina D, controle de estresse, com relação a sono principalmente, tá? Controle de luminosidade, evitar disruptores endócrinos, a lista é longa, tá? De coisas que a gente tem que fazer justamente para manter esses níveis mais altos, para a gente conseguir manter níveis mais próximos do que era antigamente. É claro, a gente está falando de média aqui. A gente está falando de média. Então, obviamente, você consegue potencializar isso ao máximo. Até porque, porra, quando a gente pensa em média, a gente pensa em grupo de pessoas, as pessoas não estão muito preocupadas com níveis de testosterona, tá? De forma geral, assim. Você não vê os caras fazendo grandes coisas. São poucos os que estão, de fato, preocupados em melhorar isso, né? Por que eu te digo isso? Porque aqui, mesmo com o Brasil com níveis ali 550, próximo a 600, o que a gente tem? A gente tem um monte de gente aqui que só tava vivendo a vida. Então os caras só vivendo a vida têm níveis maiores de testosterona do que muitas vezes a galera de hoje que tenta ter esses níveis mais altos. Justamente porque os comportamentos que eram executados naquela época, eles deixavam você com todo o ecossistema, todo o organismo otimizado dessa forma. Beleza, meu querido? Então é isso, tá? É isso. No final das contas, eu quero mais que você leve em consideração esta queda, esse fator de queda, tá? Do que você olhar só para uma lista e falar, ah, pô, legal, cara, os Uzbequistão aqui tá no topo, bacana. Os caras são da África e lá tem mais. Ou você olhar para o Brasil aqui e tal, falar, pô, o Brasil aqui tá mal porque nós somos mal de genética. Não. Olhar para esse contexto, olhar para essa queda e realmente se mexer para fazer alguma coisa, tá? Se você quiser, então, alcançar o ápice da sua testosterona de forma 100% natural, primeiro que você clique no primeiro link da descrição e conheça o Testosterona Blindada. Beleza, meu querido? Tamo junto se você gostou desse vídeo aqui. Me diga aqui nos comentários se você esperava que esses países viriam aqui no topo, ou se não, se você achou que, enfim, achou que outros países iriam tomar a lista aqui no topo. E, se você gostou desse vídeo, você vai curtir este vídeo que está aparecendo aqui logo na sequência, que conecta com tudo que a gente falou hoje aqui, beleza? Tamo junto, meu querido, e até a próxima.